uma estratégia que a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, uma das estratégias que eu uso, se você não ganhar o leitor nas 3 primeiras linhas, como bom escritor, se você não ganhar o leitor nas 3 primeiras páginas do livro, ele vai abandonar o seu livro. Se você não ganhar o escritor nas 3 primeiras linhas, ele não vai ler o seu texto até o fim. Sim. Então, você ganha ele... Então, eu sempre uso perguntas, eu sempre trago algo para atrair a atenção dessa pessoa que está me lendo. Eu sei que ela vai estar fazendo alguma coisa, ela tem que parar. A minha missão não é só escrever, é fazer a pessoa parar para me ler. Por quê? Porque o Instagram é uma rede social de toque. Então, além dela parar para me ler, ela tem que tocar, ela tem que interagir. Porque se ela interagir, o Instagram não vai entregar. Então, eu tenho que usar algumas... Então, eu uso algumas técnicas dentro da leitura, eu uso algumas técnicas para fazer essa pessoa compartilhar. Para a pessoa entender assim, ó, talvez não está fazendo sentido para mim, mas tem alguém que está precisando dessa mensagem. Eu achei massa ele falar sobre a leitura, porque assim... eu vou dizer institucionalmente, tá? Porque assim... nós estamos vendo várias livrarias fechando. A Saraiva, inclusive, eu acho que ainda está em recuperação judicial. Saraiva. Sim. Que é uma das maiores livrarias do Brasil. Sim. E você vai na contramão que é a escrita. Porque antes as pessoas gostavam de comprar um livro, tinha prazer de ter uma biblioteca, mas hoje ninguém está se importando com isso. Sim. Por quê? Por causa do vídeo. A verdade é por causa do vídeo. Não é que a pessoa não quer informação, ela deseja informação, mas se você puder falar que tudo que você vai escrever e ele só ouvir na comodidade, vamos dizer, do carro, então ele prefere, ao invés de ler, ele prefere te ouvir. Mas Agostinho de Hipona, ele gostava de mentorear escrevendo. Tem um livro chamado Agostinho como meu mentor, ele fazia carta. Então, quando ele queria falar algo para ele não falava pessoalmente assim, ó. Embora o cara tava do lado dele, ué. Mas ele não falava isso. Ele falava, vamos fazer a carta porque a pessoa pode reler, a pessoa marca mais, ele marca mais a pessoa. Então, de fato, quando é uma carta, quando é um texto, parece que o imaginário da pessoa vai mais além do que ouvir. Eu falando aqui, não dá tanto para o imaginário, mas a escrita faz isso. A escrita faz você parar. Você quer um exemplo? Se a gente pegar aqui, Rafa, as cartas de Paulo. Nós vamos pegar a carta de Paulo à igreja de Filipenses. Nós vemos aí a igreja de Filipos. A gente vê a igreja de Filipos sofrendo uma perseguição muito grande, porque a irmã Lídia, que era uma das líderes da igreja de Filipos, está sendo atacada porque os judeus estão dizendo que o que eles estão pregando é heresia, porque, né, por conta da circuncisão e tal, e aquele negócio todo. E como que Paulo começa aquela carta? Paulo começa acolhendo a igreja. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que chega num momento, ele abraça, ele traz o acolhimento, mas existe um momento pontual na carta que ele vai atacar. Que ele fala, guardai-vos dos cães. Ele vai fazendo um caminho. Guardai-vos dos maus obreiros. É um caminho. Exatamente aí, Rafa. É a construção, leitura. Porque tem muita gente falando a mesma coisa. Você pega um livro, você vê lá, John Maxwell, liderança, aí você vai ver 10 livros praticamente na mesma linha de John Maxwell. Cópia. Aí você vai fazer o quê? Você vai comprar John Maxwell? Você vai querer ouvir ele, porque ele é o cara da liderança. Referência. É referência. Então, o que você tem que fazer? Construir uma identidade. As cartas de Paulo. Por que até hoje existe uma confusão? Quem escreveu a carta aos Hebreus? E a maioria dos historiadores afirmam que é de Paulo. Porque tem muito... Por mais que não tem como impor... foi Paulo que escreveu. Não tem como. Porque não tem nada que ateste a veracidade dessa afirmação. Mas se nós observarmos, até no amém, até na saudação, tem Paulo do começo ao fim na carta aos Hebreus. Verdade. Aí os caras falam assim, cara, não tem assinatura.
Mas a carta é muito paulina. Por quê? Porque tem uma construção de identidade. Então eu vejo isso. Eu sempre caminho, eu sempre caminho na escrita dessa forma. Não quero escrever para a bolha evangélica apenas. Eu quero atingir as massas. E eu atinjo elas através de uma autenticidade. Então eu sempre digo, pastor Júlio, qual que é o caminho? Seja autêntico. Faça algo a partir de você, mas construa. Isso vai sendo construído à medida que você vai caminhando. Então você vai lapidando, vai moldando isso para fazer sentido para quem está te ouvindo. Porque a escrita ela não pode ser fria. Ela tem que gerar vínculo. Top. Por mais que ela seja fria. Muito bom. Sim. Por mais que seja. Nesse ponto, pastor Júlio, deixa eu fazer uma Tem pergunta que gerar conexão. Sim. Sinergia. Sinergia.